Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de duas substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton. Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela. Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável. Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente um ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz. Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Hycean. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio. Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo, ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno ou Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida.
Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma. Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra. Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade. Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria, portanto o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol. Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida. Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de Exovênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse mundo tem aproximadamente o tamanho de Vênus e orbita uma estrela anã vermelha fria. Ele precisa de pouco menos de 13 dias para completar uma órbita. A temperatura no planeta é de cerca de 42 graus Celsius, o que é bastante quente, mas ainda assim adequado para a vida. O que torna o Gliese 12b tão interessante é que ele pode nos ajudar a entender como os planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas frias mantêm suas atmosferas. Isso é importante porque uma atmosfera é crucial para coisas como água líquida e proteção da vida contra a radiação nociva. De acordo com alguns pesquisadores, o Gliese 12b é uma das melhores chances que temos de descobrir se planetas como esse podem permanecer habitáveis. O que é a zona habitável? Bem, no meu quarto é a pequena seção que não está enterrada em embalagens de comida e videogames, mas astronomicamente falando. É uma região ao redor de uma estrela onde a temperatura de H2O é importante. Se estiver muito quente, a água irá evaporar. Se estiver muito fria, ela irá congelar. Portanto, assim como há caixinhos dourados, a zona habitável é perfeita para permitir a existência de água líquida e é essencial para a vida como a conhecemos. Basta perguntar aos 3 ursos. O tamanho dessa zona depende da temperatura da estrela, mas a habitável não é necessariamente um oásis garantido de vida.
Outros fatores, como a atmosfera e o campo magnético de um planeta, também desempenham um papel crucial nesse processo. Os cientistas descobriram mais de 5.000 planetas fora do nosso sistema solar, e apenas 63 deles são potencialmente habitáveis para formas de vida como a da Terra. Uma espécie de loteria cósmica. A boa notícia é que essa regra também funciona para as luas. Se as dos planetas estiverem dentro da zona habitável, elas também podem ter condições adequadas para a vida. Isso seria um prêmio acumulado na loteria. 2 oásis pelo preço de 1. Em nosso sistema solar, essa zona está dentro de uma faixa de 129 a 178 milhões de quilômetros. De todos os planetas, apenas nós tivemos a sorte de ter vida. Mas e se pudéssemos tornar habitáveis todos os do nosso sistema solar? Vamos começar com Mercúrio. Em primeiro lugar, precisaríamos dar a Mercúrio uma pequena reforma, engrossando sua atmosfera e fornecendo-lhe um campo magnético. Vamos regá-lo com alguns asteroides que contenham água. É hora da terraformação, baby! Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o que significa que recebe muita luz solar. Portanto, não é que precise de ajuda nesse departamento. Na verdade, ele tem que se acalmar um pouco. No momento, está com cerca de 430 graus Celsius. Isso é muito quente, disse o papai urso. É por isso que devemos movê-lo para uma órbita mais habitável, cerca de 2 vezes mais longe do Sol do que está agora. Assim, graças à terraformação e às temperaturas agradáveis, finalmente teríamos água. E se quisermos ser realmente aconchegantes, podemos sempre construir habitats subterrâneos ou em uma superfície, mas aí teríamos que protegê-los do calor e da radiação. De qualquer forma, com um pouco de criatividade, poderíamos fazer isso funcionar. Quero dizer, as pessoas vivem no Arizona, certo? Mas também precisaríamos de muitos campos de golfe. Vamos passar para Vênus. Ah, o famoso planeta do amor, onde as temperaturas são quentes o suficiente para derreter chumbo e a pressão atmosférica pode te esmagar em segundos. Não é romântico? Vênus é conhecido como o planeta irmão da Terra, mas, como costuma acontecer com irmãos, não temos quase nada em comum. Vamos tentar resolver este problema. Se adicionarmos um pouco de hidrogênio em Vênus, ele poderá reagir com o dióxido de carbono na atmosfera para formar água e grafite. A água nos ajudaria a criar um pouco de oxigênio, mas para que esse plano funcione, precisaríamos conseguir hidrogênio do espaço, como se fosse uma promoção de Black Friday. Depois, poderemos construir nossas novas casas. Só precisamos nos certificar de que os prédios sejam fortes o suficiente para suportar os ventos e a chuva ácida. Fácil, não? Felizmente, com o próximo planeta, as coisas são muito mais fáceis. Marte é frequentemente considerado o candidato mais promissor para a vida extraterrestre em nosso sistema solar. É rochoso e tem uma atmosfera fina, mas conta com sinais de água em sua superfície. E não apenas ela, mas até mesmo vida microbiana. Portanto, os marcianos devem pensar em nós como extraterrestres. De qualquer forma, se quisermos terraformar Marte, é imprescindível adicionar oceanos. Eles engrossariam a atmosfera e aqueceriam a superfície. É hora de outra chuva de asteroides. Ou poderíamos criar alguns espelhos gigantes para refletir a luz do Sol e derreter as calotas polares. Fácil, fácil. E assim que os oceanos aparecerem em Marte, ele se transformará gradualmente em um planeta verde exuberante, muito semelhante à nossa Terra. Depois, só precisaremos construir alguns habitats artificiais e garantir que eles tenham todos os confortos de casa. Tornar os planetas rochosos habitáveis não é tão difícil, em comparação com os gigantes gasosos. Júpiter não tem nenhuma superfície sólida e é basicamente impossível de ser colonizado. Então, vamos ser criativos. Poderíamos construir habitats flutuantes nas nuvens dele, onde as temperaturas e pressões são mais parecidas com as da Terra. Só precisamos protegê-los de pequenos inconvenientes, como velocidades de vento de mais de 640 km por hora e relâmpagos a cada 2 minutos. Mas se conseguirmos construir casas na atmosfera de Júpiter, poderemos ter algumas vistas realmente únicas. Imagine acordar todos os dias e ver nuvens rodopiantes e faixas coloridas pela sua janela. Ou dar um passeio pela espessa atmosfera do gigante gasoso. Assustador e incrível! Apenas tome cuidado ao pisar na varanda. Também poderíamos usar algumas tecnologias de ponta para tornar a atmosfera de Júpiter respirável. Algo que consumisse seus gases e liberasse oxigênio. Isso é pura ficção científica, mas não seria legal? Vamos passar para Saturno, que também é um gigante gasoso sem superfície sólida para a existência de vida. Mas não perca a esperança. Assim como em Júpiter, poderemos criar alguns habitats flutuantes na atmosfera superior de Saturno. Experimente viver em uma nuvem luxuosa, embora o aluguel seja altíssimo.
Também poderíamos cobrir o planeta com um escudo gigante, como um guarda-chuva cósmico. No espaço, a chuva de raios cósmicos em vez de água. Mas a barreira poderia nos proteger da radiação nociva e dos ventos solares. Graças a isso, o clima em Saturno se tornaria um pouco mais calmo. Além disso, lembra de como estávamos falando sobre as luas? Uma das de Saturno, Titã, tem uma atmosfera densa e talvez até um oceano subterrâneo de água. Encélados também esconde um oceano sob sua crosta. Ambos podem ser lugares perfeitos para uma colonização de fato. E seria muito mais fácil do que colonizar Saturno. Urano é outro gigante de gelo, composto de materiais fluidos densos e gelados, metano, amônia e água. Considerando a temperatura da superfície de menos 214 graus Celsius, pode-se dizer que é muito frio lá fora. Então, como podemos fazer isso funcionar? Bem, poderíamos tentar criar um efeito estufa. Esse é um processo natural que ajuda a manter a temperatura da Terra estável e agradável, a menos que façamos alguma bagunça com isso. Quando a luz solar entra na nossa atmosfera, parte fica presa nos chamados gases de efeito estufa. Eles agem como um cobertor ao redor do nosso planeta, mantendo-o aquecido, a menos que façamos alguma bagunça. Portanto, se quisermos tornar esse gigante de gelo mais quente, podemos tentar recriar esse efeito, só que melhor. Por exemplo, introduzir alguns desses gases na atmosfera de Urano, ou construir uma rede de espelhos para reter o calor do Sol, embora isso exigisse toneladas de espelhos gigantes. E imagine tentar posicionar todos corretamente. Portanto, em vez de toda essa dor de cabeça, poderemos sempre nos concentrar nas luas de Urano. Acredita-se que elas tenham superfícies rochosas e talvez até oceanos capazes de suportar vida. Além disso, as vistas são de outro mundo. Passando para o último planeta, Netuno. O primo frio e distante do Sistema Solar. Também é um gigante de gelo e seu ano dura 165 anos terrestres. Primeiro, vamos criar uma atmosfera. A de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Ufa! Precisaríamos transportar algumas plantas para lá, ou simplesmente muito oxigênio, para tornar esse lugar um pouco mais respirável. E como adicionar água a um gigante gasoso? Talvez derretendo o gelo das luas ou transportando grandes quantidades de água da Terra. Imagine um esquadrão de naves espaciais arrastando contêineres gigantes para Netuno. E então, quando o planeta tiver uma atmosfera respirável e água líquida, precisaremos construir habitats, provavelmente outra cidade no céu, porque nunca é demais. Então, digamos que, de alguma forma, magicamente, tornamos todos os planetas habitáveis. E agora? Bem, haveria um impulso na exploração e colonização humana. As pessoas construiriam novos lares em diferentes planetas. Que tal imigrar de Mercúrio para Netuno porque você prefere temperaturas mais frias? Com mais planetas habitáveis para estudar e explorar, os cientistas aprenderiam mais sobre nosso mundo. Teríamos muitas descobertas. Além disso, é hora de fazer comércio interplanetário. Poderíamos extrair toneladas de recursos de planetas, asteroides e luas. Um sonho que se tornaria realidade para Elon Musk. Mas, é claro, nem tudo é diversão e jogos. Tudo isso provavelmente levaria a conflitos por recursos e território. Imagine tentar manter a paz entre jupiterianos e marcianos. Brincadeiras à parte, a possibilidade de todos os planetas serem habitáveis é impressionante. Mas, na realidade, terraformá-los assim é impossível. Pelo menos por enquanto. Quem sabe? Muitas coisas foram consideradas impossíveis antes, mas isso não nos impediu. Então, vamos continuar sonhando. Enquanto isso, podemos cuidar do planeta em que já estamos. Colonizar outros planetas é como o auge das aventuras cósmicas. É um desafio que capturou a imaginação dos humanos durante séculos, e é algo que sempre sonhamos fazer. Um dos candidatos mais populares para esse papel é Marte. E isso não é surpreendente. Marte é um planeta rochoso semelhante à Terra em muitos aspectos, e até existem evidências de água em sua superfície. Isso o torna um excelente candidato para a colonização humana. Muitos cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma colônia permanente lá. Mas, e os outros candidatos? Existem muitos planetas e muitas luas em nosso sistema solar, então por que não colonizar outra coisa? Por exemplo, Ceres? Ceres é o tesouro dos tesouros cósmicos. É um planeta anão não totalmente desenvolvido, assim como o Plutão.
Ele está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse planeta anão é o mais próximo do Sol e é adoravelmente minúsculo. O planeta inteiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Texas. Então, por que escolhê-lo? Porque Ceres pode ser uma rica fonte de recursos valiosos. A superfície de Ceres é coberta por crateras e outras características geológicas. E os cientistas acreditam que abaixo de sua superfície há uma espessa camada de gelo de água, o que significa que no subsolo pode haver um oceano de água líquida. Se isso for verdade, Ceres pode ser um recurso valioso para futuras missões espaciais. Poderia potencialmente fornecer uma fonte de água para a exploração humana do sistema solar. Então, podemos colonizá-lo? E se sim, como fazemos isso? Na verdade, muitos cientistas propuseram essa ideia. Para colonizar Ceres, teríamos que usar os mesmos métodos usados para estabelecer colônias na Lua, em Mercúrio e nos satélites de Júpiter e Saturno. Não se preocupe, não é tão difícil. Só precisamos descobrir como nos adaptar a uma atmosfera muito rarefeita, a temperaturas extremas, a pressão e todas as outras coisas. Mas vamos manter a esperança. No fim das contas, tudo se resume a recursos. Vamos precisar de água, minerais, sílica e outras matérias-primas. Tudo isso nos ajudaria a criar uma colônia autossuficiente. E, por sorte, Ceres está cheio dessas coisas. Então, em primeiro lugar, poderíamos achar os locais de residência dentro das crateras de Ceres. Poderíamos construir cúpulas que nos protegeriam de todos os tipos de coisas perigosas, como radiação. Também poderíamos minerar regolito no cinturão de asteroides. O regolito é um solo residual que aparece como resultado do desgaste cósmico de rochas. Basicamente, é algo como a camada superficial do solo na Lua. Por que precisamos disso? Bem, porque poderíamos usá-lo para imprimir em 3D as camadas de base próximas ao gelo, para que nossas bases ficassem localizadas perto da água. Poderíamos então usar essas camadas de base para imprimir outras estruturas, como casas. Também poderíamos coletar gelo e moléculas orgânicas para criar água. E ao combinar água com o regolito, obteríamos um solo no qual poderíamos cultivar plantas e alimentos. Maravilhoso! Há também outra opção. Uma colônia pode ser criada no subsolo, bem ao lado da crosta gelada do planeta. Se no futuro formos cientistas super legais, poderíamos tentar acelerar a rotação de Ceres. Parece loucura, mas seria bastante benéfico. Isso nos ajudaria a criar gravidade artificial dentro das colônias subterrâneas. E por falar em gravidade, tudo isso pode parecer legal, mas vamos discutir as dificuldades que temos pela frente durante a colonização. Para colonizar Ceres, precisaríamos superar uma série de desafios. Para começar, precisamos desenvolver tecnologias que nos ajudem até mesmo a chegar a Ceres. Temos que ter algum tipo de nave que seja capaz de fazer voos longos no espaço. A primeira coisa é criar algum tipo de tração nuclear térmica ou nuclear elétrica. E talvez um tipo de combustível ainda mais avançado. Então também precisaremos de tecnologia para nos ajudar a sustentar a vida nesse mundo pequeno e rochoso, ou seja, ferramentas para extrair e utilizar recursos locais. Além disso, como não há atmosfera em Ceres, teríamos que usar trajes espaciais e viver em habitats pressurizados. E isso é só o começo. Viver nesse planeta também não será uma tarefa fácil. Por exemplo, e as temperaturas extremas? Ou a radiação? Ou a famigerada gravidade incrivelmente fraca, que é definitivamente um dos maiores problemas? A gravidade de Ceres representa apenas 3% da gravidade da Terra. Você não gostaria de voar acidentalmente para o espaço enquanto joga futebol, não é? Mas o fato de que qualquer salto pode levar você a uma jornada sem fim não é o único problema. Mesmo que você permaneça na superfície do planeta, experimentará os mesmos sintomas e problemas dos astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea, deterioração da visão, problemas no sistema cardiovascular. Uau, quem diria que a gravidade é tão importante? Portanto, se quiséssemos sobreviver em Ceres, precisaríamos de um monte de médicos ou algum tipo de gravidade artificial. E nem me fale sobre como a baixa gravidade desacelerará a produção e o trabalho. E claro, não podemos ir a lugar algum sem falar sobre dinheiro. Colonizar Ceres nos custará uma enorme quantia, especialmente levando em consideração todos os itens de que falamos aqui. No entanto, apesar de todas essas coisas, Ceres continua sendo um dos melhores candidatos à colonização. Por exemplo, ele contém muito metano e amônia, que podem ser usados como combustível manufaturado ou gás nitrogenado. Ou você pode apenas extraí-los para colonizar Marte e Vênus. Mesmo a baixa gravidade tem suas vantagens. Graças a ela, será muito fácil lançar espaçonaves de Ceres.
Vamos desperdiçar muito menos combustível, o que significa que o transporte de Ceres para outros planetas seria muito mais barato e eficiente. Portanto, mesmo que Ceres não se torne nossa residência permanente, pode se tornar um bom centro de transporte, algo como um espaço-porto. Poderíamos usá-lo como base para extrair todo tipo de coisas úteis do cinturão de asteroides. Então, transportaríamos todos esses recursos de volta para Marte ou para a Terra. Ceres também pode se tornar uma estação de reabastecimento para naves que viajam para além do sistema solar. Parece legal e bastante futurístico, né? Mas acho que qualquer tentativa de criar uma base permanente no cinturão de asteroides vai ter que esperar. Colonizar outros planetas é uma tarefa difícil e complexa. Exigirá a cooperação e a experiência de muitas pessoas diferentes e envolverá o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação de muitos desafios. Antes de irmos para Ceres, temos que construir infraestruturas na Lua, em Marte e em algum lugar intermediário. Caso contrário, qualquer tentativa de colonizá-lo seria proibitivamente cara e provavelmente falharia antes que missões futuras pudessem alcançá-lo. Mas quanto mais colônias criarmos, mais provável é que, mais cedo ou mais tarde, construamos outra em Ceres. Isso não apenas abriria o cinturão de asteroides para exploração econômica, também serviria como um trampolim para o sistema solar externo. Isso, por sua vez, poderia levar à colonização das luas de Júpiter e além. Em outras palavras, as recompensas de colonizar Ceres podem ser grandes. Não só nos permitiria explorar e entender esse mundo fascinante, mas também poderia nos fornecer recursos valiosos que nos ajudariam a explorar e colonizar ainda mais o sistema solar. A vida em Ceres provavelmente seria desafiadora, mas empolgante, pois os humanos estariam construindo um novo lar para si mesmos e explorando os mistérios do universo. Imagine todos os novos restaurantes e as lojas temáticas do planeta que poderíamos ter. Bem-vindo ao Ceres Mart, onde tudo é de outro mundo. Portanto, se você é fã de caça ao tesouro cósmico, Ceres é certamente um destino rico e recompensador. Apenas certifique-se de usar uns pesos nos pés, para não voar para lugar nenhum. Há décadas, os cientistas vêm descobrindo novos planetas fora do nosso sistema solar. Até 2023, encontramos mais de 5.000 deles, e muitos poderiam até ter vida. Agora, se você está pronto para um passeio selvagem pelo espaço, vamos descobrir quais exoplanetas potencialmente habitáveis descobrimos nos últimos anos. Começando por LP-890-9b e LP-890-9c. Aperte o cinto, porque estamos indo para o LP-890-9, uma estrela anã vermelha localizada a impressionantes 105 anos-luz da Terra. Ela é bastante fria em comparação com o nosso Sol, em termos de temperatura, claro, chegando a cerca de 2.600 graus. Agora, essa espertinha pode ser pequena, mas está cheia de surpresas. Por exemplo, tem 2 exoplanetas orbitando em torno dela. Além disso, ambos provavelmente são terrestres, o que significa que são rochosos assim como a Terra. Primeiro temos LP-890-9b, que foi descoberto em 2022 pelo telescópio TESS, o que foi posteriormente confirmado pelo equipamento Speculus. Esse planeta é uma super-terra, pesando cerca de 13 vezes a massa do nosso. Também é um pouco maior, com um raio cerca de 1,3 vezes maior. E se você pensou que a órbita de Mercúrio ao redor do Sol era rápida, espere até ouvir sobre esse carinha. Demora cerca de 3 dias para completar uma volta em torno de sua estrela. Imagine adormecer no inverno gelado e acordar no verão quente. Mas o verdadeiro empecilho aqui é LP-890-9c, descoberto pelo Speculus. Está um pouco mais longe da estrela e demora 2,5 vezes a mais para orbitar do que o LP-890-9b. Também é um pouco maior que a Terra, mas sua verdadeira fama é sua localização dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que poderia ter água líquida na superfície e um clima adequado para a vida. Agora, ele se torna o principal candidato para ter a atmosfera estudada com o uso do telescópio espacial James Webb. Mas espere, nem tudo é sol e arco-íris para a LP-890-9c. Ele também está muito perto de sua estrela, e isso quer dizer que está cheio de radiação que poderia torná-lo menos habitável. E ainda por cima é bloqueado por maré, assim como a nossa Lua. Dessa maneira, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e é incrivelmente quente, enquanto o outro está sempre no escuro e muito frio. Modelos científicos sugerem que ele poderia ser mais parecido com Vênus em termos de atmosfera e clima. E Vênus você sabe, não é conhecido por ser amigo dos humanos.
Mas apesar desses desafios, LP-899c ainda é um exoplaneta fascinante que vale a pena estudar mais. Quem sabe que segredos pode conter? Vamos aos próximos candidatos. GJ-1002b e GJ-1002c. Uma equipe internacional de cientistas, liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias, encontrou 2 planetas semelhantes à Terra a apenas 16 anos-luz do nosso sistema solar. Ambos orbitam uma estrela anã vermelha chamada GJ-1002. Nosso Sol é uma anã amarela, ou seja, GJ-1002 é muito mais fria e mais fraca que ele. Mas está tudo bem, os 2 planetas estão muito próximos de sua estrela, então não deve estar muito frio ou escuro neles. Chamados de GJ-1002b e GJ-1002c, ficam na zona de habitabilidade do Sol deles, o que significa que podem potencialmente abrigar vida. Além disso, os 2 têm massas semelhantes à da Terra. GJ-1002b é o planeta interno e leva cerca de 10 dias para orbitar a estrela, enquanto o GJ-1002c demora um pouco mais de 21 dias. A dupla é ótima candidata para o estudo de suas atmosferas e pode até ser alvo de futuras missões em busca de sinais de vida. O mais importante é que ambos poderiam abrigar vida, o que é muito legal. Além disso, o fato de estarem tão perto de nós significa que poderemos visitá-los algum dia. Bem, talvez não nós pessoalmente, mas vai saber. E talvez encontremos alguma vida extraterrestre em um deles. Agora, isso seria fora deste mundo. Mas passando para o próximo. Kepler 1649c, também conhecido como o exoplaneta perdido, foi redescoberto em 2022 por cientistas usando dados da espaçonave Kepler da NASA. Está localizado a cerca de 300 anos-luz da Terra e orbita uma estrela pequena e fria chamada Kepler 1649. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra e, assim como os anteriores, se posiciona na zona habitável. Inicialmente, os dados sobre esse mundo foram descartados. Um programa de computador especial chamado RoboVetter, escrito para filtrar automaticamente os volumes de dados do Kepler, rotulou esse candidato como um falso positivo. Em outras palavras, pensou que era apenas algum tipo de erro ou interferência. Felizmente, os pesquisadores verificaram os registros e, ao fazer isso, conseguiram resgatar o pobre Kepler 1649c. Agora sabemos que este é um planeta terrestre, assim como o nosso. E se realmente contiver água, pode até haver vida lá. Mas não faça as malas ainda. Por enquanto, há muitas incógnitas sobre esse carinha. Por exemplo, não sabemos como é sua atmosfera ou que tipo de superfície possui. Também é impossível que esteja bloqueado por maré, assim como o LP-899c. Isso seria desagradável. É por essa razão que Kepler 1649c definitivamente merece um estudo mais aprofundado. Talvez seja um lugar perfeito para montarmos uma casa de férias no futuro. Apenas certifique-se de levar bastante protetor solar, já que fica bem próximo de sua estrela e as coisas podem se tornar bem quentes. Kepler 1638b situa-se a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnus. Também está na zona habitável de seu Sol e foi descoberto em 2020 pela sonda Kepler através do processo chamado transiting. Ele basicamente tira várias fotos da estrela em momentos diferentes. Depois, os programas analisam as imagens e procuram pequenas manchas e pontos nelas. Essas quedas no brilho podem significar que um planeta está passando por lá. Kepler 1638b é um pouco estranho em comparação com a maioria dos exoplanetas que encontramos até agora. Tem cerca de 4 vezes a massa da Terra e um raio cerca de 2 vezes maior, o que o torna do tipo super-Terra. Seu período orbital é de cerca de 260 dias, bem próximo ao nosso. O que é ótimo. Finalmente, pelo menos em algum lugar, o inverno e o verão fluirão normalmente. Kepler 1638b também pode ter um pouco de água líquida. É por isso que, da mesma forma, é um bom candidato para um estudo mais aprofundado para ver se poderia sustentar a vida. Esperemos que possamos descobrir mais sobre ele no futuro. E, finalmente, o último. Kepler 438b é um exoplaneta situado a aproximadamente 640 anos-luz daqui, na constelação de Lyra. Foi achado em 2015 pelo telescópio espacial Kepler. Uma das coisas mais interessantes sobre ele é seu tamanho, quase o mesmo que do nosso mundo, e a localização também dentro da zona habitável. Mas há alguns problemas. Por um lado, Kepler 438b orbita em torno de uma estrela anã vermelha, conhecida por seus altos níveis de radiação solar e explosões. Isso pode tornar a superfície muito hostil para a vida como a conhecemos.
Além disso, tem um ano muito mais curto, apenas cerca de 35 dias terrestres, o que pode levar a flutuações extremas de temperatura na superfície. Mas talvez seja o lar de algumas formas de vida extraterrestres resistentes que se adaptaram às suas condições únicas. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho. Esta é uma pequena lista de exoplanetas que descobrimos nos últimos anos. Agora, com o uso de novas tecnologias, poderemos encontrar novos com muito mais frequência. Esperemos que pelo menos alguns deles sejam realmente habitados. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes.
Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de uma em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta anão. Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil.
Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados, até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler 22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler 22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler 22, a estrela de Kepler 22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade, ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler 22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver, mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler 22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler 22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler 22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler 22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler 22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler 22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler 22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler 22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta.
As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler-22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler-22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não. E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe? E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex? Então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim.